Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já deixe seu like neste vídeo porque é importante para o YouTube entender que o nosso trabalho é relevante e para enviar esse vídeo para outras pessoas. Então deixe o seu like, deixe agora, antes da gente continuar, só você clicar no like, não custa nada para você e para nós é bastante importante. Lembrando que nós estamos aqui com o nosso patrocinador, a Probiótica, mais uma vez aqui nos ajudando no podcast. Você pode acessar o site da Probiótica e comprar suplementos com desconto usando o cupom ESLEN, ok? Usando o cupom ESLEN você pode comprar o seu whey, você pode comprar gel carboidrato, você pode comprar garrafinha, você pode comprar carbo se você for mais do endurance, você pode comprar sua creatina, você pode repor aí o seu estoque de suplementos utilizando o cupom ESLEN e ganhando um descontinho. E dessa forma o pessoal lá da Probiótica acaba entendendo que o nosso podcast aqui leva clientes para eles e isso faz com que a gente consiga continuar existindo porque a Probiótica nos ajuda aqui. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre um tema relativamente diferente aqui no nosso podcast, embora a gente vá perpassar alguns autores que a gente já conversou aqui. E o meu convidado de hoje é o Pedro, que é formado em letras e faz mestrado atualmente na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Neurolinguística? Linguística, maravilha. Programa de pós-graduação em Linguística. Então eu imagino que vocês estudam bastante linguagem lá. Exatamente, a gente estuda muito linguagem. Ontem antes da gente definir o que é linguagem, e talvez você vá ter que definir para responder a minha pergunta, hoje de manhã, na verdade, eu estava lendo um trecho de um livro de um casal de autores que publicaram esse livro em 1980, salvo engano. E basicamente eles estavam tentando entender se outros animais têm linguagem ou não. Uhum. Acho que essa é uma das grandes perguntas, né? Sim. Existe um consenso na sua área? Não. Tá. Na verdade, existem dois grandes grupos na linguística. Assim, se a gente for separar nesses grandes grupos, que são o grupo dos gerativistas, que a gente chama, que são as pessoas que acham que a linguagem é uma propriedade que define a espécie humana. Uhum. Então é algo que só a gente tem nesse sistema. Uhum. E tem os outros grupos que dizem que, na verdade, a linguagem é só mais um sistema de comunicação inventado e que outros animais também têm a mesma coisa que a gente. Então tem esses dois grandes grupos. Mas, em geral, eu acredito que existe um consenso maior de que a linguagem é uma propriedade única da espécie humana e que tudo aquilo que os animais têm são meros sistemas de comunicação. E aí você pode perguntar, mas linguagem não é um sistema de comunicação? Seria a minha pergunta. É uma boa pergunta. E aí a gente tem que entrar no ponto que é o que é linguagem. O que é linguagem? Então, assim, se você for tratar a linguagem como comunicação, linguagem é um negócio absurdamente amplo, porque ele envolve placas de trânsito, envolve linguagem não verbal, imagens, envolve gestos, envolve emoções, tudo comunica alguma coisa. Só que quando a gente vai fazer um estudo científico da linguagem, especificamente no campo da linguística, a gente está muito preocupado com esse sistema de comunicação ou pensamento humano. Então, quando a gente está trabalhando com linguagem, ela pode ser um negócio super complexo, assim, no sentido de ela abarcar várias coisas. Mas quando a gente está no campo da linguística, a gente acaba restringindo para esse campo desse sistema humano de produção e recepção de informações. Isso inclui também, por exemplo, linguagem de sinais e tal? Isso. Línguas de sinais, em geral, a gente chama de línguas porque linguagem acaba tendo esse tema que eu falei a você, de se assemelhar, por exemplo, a uma linguagem de trânsito. Então, no caso de uma língua de sinais, ela é igual no sentido ela tem as mesmas propriedades de uma língua falada e ela tem as mesmas propriedades de variar conforme a região, cada país tem a sua e as pessoas falam naturalmente com sinais, então é similar. Deixa eu perguntar, esse livro que eu estava lendo, eles estavam tentando entender se alguns macacos, alguns primatas não humanos conseguiam falar. Uhum. Eu não lembro exatamente qual que foi os primatas que eles estavam estudando. Era um de cor acinzentada, não lembro o nome dele. Basicamente, o que eles faziam? Eles entendiam que esses primatas eles emitiam diferentes tipos de sons frente a diferentes ameaças. Uhum. Então, por exemplo, existe uma cobra. Eles perceberam, por avaliações em campo, que eles sempre, quando tinha uma cobra, era um tipo de som. Uhum.
Quando tinha um gavião, que pode ser predador de macaco também, dependendo do nível do macaco, do tamanho, eles emitiam outro som. Sim. E quando tinha algum outro predador, outro som. Depois eles pegaram esses animais e colocaram esses animais num lugar de controle, num laboratório, numa jaula e tal, grande, que não tinham esses predadores. Sim. E aí eles emitiram esses sons numa caixa de som. E eles perceberam que quando eles emitiam o som do aviso, digamos assim, né? Do gavião, que tinha um predador, um gavião, como é que é o nome? Do gavião, né? Predador, águia. Uma águia. Os macacos no zoológico olhavam para cima. Como se eles tivessem entendido que aquele som era sobre aquele predador possível que estava por ali. E o mesmo eles faziam com um cobra. Quando eles emitiam o som cobra, os macacos subiam numa árvore. Ah, tá. E eles ficavam procurando assim, ó, o que estava acontecendo. E existem outros, eles foram um pouco mais além. Por exemplo, eles conseguem reconhecer o som de um filhotinho e sabem de quem que aquele filhotinho é mãe. Se você pega, por exemplo, uma mãe macaca, bota um monte de macacas mães num lugar e bota na caixa de som atrás de uma moita o som de um filhotinho, todas as mães olham para a mãe daquele filhotinho que tá emitindo o som. Sim. Tipo, vendo, você não vai fazer nada, teu filho tá... Isso seria linguagem, principalmente essa primeira parte deles emitirem um padrão sonoro e todos os outros saberem que era, talvez, por um possível predador ali? Então, existe algo na linguagem, assim, eu vou falar de um modo mais específico e um pouco mais técnico, que a gente chama de signo. É quando a gente associa um determinado objeto do mundo, de modo geral, a um determinado som. Então, por exemplo, quando você pensa na ideia de garrafa, você lembra de uma garrafa. E, de fato, muitos animais têm isso, que é isso que você viu. Por exemplo, aquele som ele é especificamente associado a um elemento específico do mundo. Isso vários macacos têm, passarinhos também. Os cachorros também têm. Às vezes, quando você tem um cachorro treinado, por exemplo, ele consegue responder de determinadas maneiras a alguns tipos de som que você faz. Então, se você fala, vamos passear, ele já vai para a porta. Então, quem tem animal sabe que isso acontece. Só que o que é diferente no ser humano? E que isso foi uma grande descoberta da linguística. Que a gente não só emite sons aleatórios. Na verdade, a gente tem uma propriedade de encadear sons e formar elementos diferentes. Então, se eu encadear, por exemplo, o som garrafa com o som de água, você especifica uma garrafa. Mas se for uma garrafa, sei lá... de vinho, é outra coisa. Se você pensar... A linguagem humana tem outras coisas muito legais. Por exemplo, a palavra mala, ela é um objeto que você segura. Só que ela também é uma pessoa chata. Então, a gente tem uma liberdade maior nesse sentido. Tanto de que a gente chama que é arbitrária a relação. Então, esse som específico, ele nem sempre vai ser associado àquilo especificamente. Que é o contrário dos animais, por exemplo. Aquele som específico sempre vai ser uma cobra. Aquele som específico sempre vai ser uma águia. Mas nos seres humanos, não. Nos seres humanos, a gente diz que essa relação entre o objeto e o som é arbitrária. Então, a gente pode, em algum momento, como acontece nas línguas do mundo inteiro, ao longo dos anos, uma palavra, um som, deixa de significar aquilo e passa a significar outra coisa. Ou ele se junta com outra palavra e quer dizer uma coisa totalmente diferente. Então, a gente tem um processo criativo, que a gente chama, que é criativo mesmo, de conseguir inventar coisas novas que outros animais não têm. Então, esse foi um grande ponto da linguística. Ela, em si, ela começou a estudar isso mais no século XX, assim, 1950, porque por muito tempo o trabalho da linguística foi tentar descrever as línguas que a gente tem. Então, basicamente, todo povo tem língua. Então, a linguística tentou por muito tempo descrever tudo que ela conseguia achar, descrever inglês, francês, Só que aí eles encontraram que existe uma coisa muito curiosa, porque se você colocava duas línguas uma do lado da outra, você percebia que elas eram muito parecidas, assim. Alguns sons se pareciam com outros, algumas palavras se pareciam com outras palavras de outras línguas. E aí eles perceberam, basicamente, que as línguas do mundo, elas tinham algum tipo de relação entre elas, assim. Elas tinham elementos em comum, basicamente. Aí eles encontraram,
no século XVIII, mais ou menos, não sei se foi encontrado no século XVIII, mas é um livro que foi publicado sobre o hindi, na verdade, que é aquela língua que os hindus falam. Isso aqui foi escrito, 3.000 anos antes, por um cara chamado Panini. E eles viram que aquela língua que se chama sânscrito também guarda propriedades similares com as línguas que a gente fala aqui no Ocidente. Depois eles perceberam que outras línguas do Oriente também tinham semelhanças. Então eles começaram a juntar essas coisas e perceber que as línguas do mundo possuíam muitas propriedades parecidas e que elas mudavam segundo leis parecidas. Então, por exemplo, um P sempre mudava para B, mas nunca mudava para K, por exemplo. Então perceberam que muitas coisas na linguagem humana, elas são, como eu comentei com você, é muito criativo, mas parece que elas seguem certas leis, que é o que os linguistas por muito tempo estudaram. Esse trabalho é bem histórico, assim, e ele era muito de catalogação nesse sentido. Aí eu até trouxe essa imagem aqui, só para eu vou chegar no ponto dos animais de novo. Mas aí, por muito tempo, esse foi o trabalho que os linguistas do século XVIII, XIX faziam, que era encontrar as línguas que eram parecidas assim no mundo. Então vocês começaram a perceber, por exemplo, que todas aquelas línguas ali do tronco Italic Romance, que é o românico, né? Se pareciam, e que ela guardava também semelhanças mais próximas com o inglês, mas mais distantes com esse indo-iraniano ali, que é esse tronco maior à esquerda. Então, eles viram que, independente das línguas do mundo, todas as línguas do mundo pareciam guardar certas semelhanças entre si, que permitiam com que eles rastreassem uma língua quase como mãe, original dessa grande língua, que é o que eles tentaram reconstruir, que se chama indo-europeu. Que é uma língua que existiria há 6.000 anos. Esse foi um trabalho que ele foi feito durante 100, 200 anos e que eles estavam tentando fazer essa catalogação. Só que as coisas mudam totalmente na linguística, assim, totalmente mesmo. Assim, eles começaram a ver algo absurdamente diferente a partir do século XX, com um cara chamado Ferdinand de Saussure, que vocês estudam na psicologia em algum momento, quando vocês falam de signo. Quem gosta muito disso é o Lacan. Eu sei porque eu tenho uma amiga psicanalista, ela já me perguntou sobre isso. Que o Saussure começou a perceber que a língua não é... que o trabalho da linguística, ele não era só entender as línguas que já tinham passado, ou entender o passado da língua, mas sim entender o momento atual. E ele começou a ver o seguinte, que a língua ela é um sistema no sentido de que as coisas dentro dela estão relacionadas. Como eu comentei com você, que os animais não têm isso, então para eles é como se cada palavra especificamente fosse um som. Mas a gente não. A gente tem essa relação arbitrária entre algo que existe no mundo e um som, que a gente abstrai na nossa cabeça. Porque olha que curioso, é muito interessante se você pensar na ideia de garrafa, você vai chamar de garrafa tanto essa garrafa à esquerda aí, que é a garrafa d'água, quanto essa garrafa da probiótica aí. Só que as duas são objetos totalmente diferentes. Porém, você vai chamar as duas de garrafa. Então, o Saussure percebeu que a gente abstrai uma propriedade da forma da palavra, que a gente chama uma propriedade garrafal, assim que fica na nossa cabeça. Então, independente da forma da garrafa que você vê, você vai dizer garrafa. Independente se você vê 10 cachorros, todos os cachorros vão ser diferentes, mas você vai chamar todos de cachorro. Então, ele percebeu que essas relações elas são muito abstratas no nível da nossa cabeça e que elas se combinam umas com as outras. E eu acho que se você chegar no ponto dos animais, essa é a grande propriedade que eles não têm de forma rica como a gente tem, que é a propriedade de juntar coisas. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, eu estou juntando um monte de palavras uma na outra. Essa propriedade justamente que eles não tinham. Pode continuar. E aí o Saussure, ele percebeu isso e ele fez uma boa descrição, só que infelizmente ele morreu antes de publicar e depois o pessoal juntou umas anotações e publicou um livro no nome dele, assim, mas ele não conseguiu publicar nada disso. Tudo muda absurdamente com um nome que ficou famoso no mundo todo, que se chama Noam Chomsky. Ele era um americano que ele estudava com esse pessoal que também estudava na linhagem do Saussure, digamos assim. Só que ele achava muito, muito, muito chato que eles focavam muito ou nos sons, quando eles descreviam as línguas, ou nos sons isolados, ou nas palavras
somente. Só que o Chomsky, ele estava mais interessado em enfocar aquilo que o Saussure tinha comentado de que as coisas se juntam. Então ele começou a trabalhar com base matemática, mas muito matemática tem envolvida nisso. Entender como as palavras se juntam em uma frase, como as frases são produzidas, como a gente produz a linguagem. E a partir disso, tentar entender o que é essa capacidade que a gente tem de produzir linguagem. E aí foi onde teve a grande discussão, a grande crítica dele ao Skinner, que é um psicólogo behaviorista. Porque o Skinner dizia que você conseguiria explicar a linguagem observando o comportamento da pessoa ali. Então, as pessoas aprenderiam por meio de condicionamento operante ao longo da vida a ter uma linguagem. Aí o Chomsky... Para o Skinner, a linguagem seria um comportamento, né? Isso, exatamente. Assim como um comportamento de beber água. E aí acho que eu vou entrar num campo que, se tiver algum behaviorista vendo, ele vai dizer que eu tô falando besteira. Ah, mas eles dizem para todo mundo. Ah, tá. Ok. Exceto então, deles. Eu vou ficar mais tranquilo em relação a isso, porque é um assunto muito estranho de se ler quando você não é da psicologia. Mas o Skinner então dizia que linguagem é um comportamento que se aprende assim, por você reforçando o comportamento da criança. Eu até falei com o João uma vez, e ele me falou um exemplo de um bebê que começa a produzir um som de uma determinada forma porque ele vê que a mãe, ela reage de um modo diferente. E aí ele reforça. Até a entonação, né? Exato. Só que esse era a grande crítica do Chomsky, de forma geral. Mas veja que gato faz isso também, né? Por exemplo, o Cheddar, ele mia pedindo comida de um jeito diferente do que ele mia quando quer que eu abra a porta. Então... O miado é... Quando ele vai pedir comida é... E pra pedir a porta é... Então... Porque ele sabe que quando ele emitiu no passado aquele padrão de miado, eu fui lá e reforcei. Só que... Infelizmente. Obviamente, o Cheddar não desenvolveu uma linguagem como a gente tem. Então parece que as crianças têm uma coisa a mais. O Chomsky, ele chamou isso durante um tempo de argumento da pobreza de estímulo, que é basicamente o seguinte: as crianças aprendem muito, muito rápido, com muito pouca instrução. Então, as pessoas estão falando ao redor dela, as pessoas estão falando com ela, só que ninguém ensina uma criança a falar. E esse é o grande ponto. Você não chega para ela e diz, olha, aqui você fala isso primeiro, depois você fala isso, e depois você fala aquilo. Na verdade, a gente só vai falando e por algum motivo as crianças chegam a um momento que elas começam a falar. Esse foi uma das grandes coisas que o Chomsky ele achou curioso, porque então quer dizer que a linguagem não podia ser só um mero reforço, porque era muito rápido e era muito poderoso mesmo sem instrução, mesmo sem você ter uma ação ali de reforçar um comportamento específico, porque obviamente os pais não fazem isso, os pais só falam porque acham legal falar com a criança, a gente tem uma tendência natural a conversar. Então ele defendeu essa ideia, e aí obviamente teve toda essa polêmica. Tiveram debates, né, e tal. Sim, sim. E por muito tempo eu achei que o Skinner nunca tinha respondido e o Chomsky já falou muito contra, mas eu achei até uns artigos assim do Skinner em que ele cita hora ou outra dizendo que o Chomsky estava falando besteira. Então parece que ele não entrou na discussão, mas acabou que para a linguística, por exemplo, quem venceu majoritariamente foi o Chomsky. Assim, ninguém nem lembra, assim, só lembra do Skinner para falar isso, porque falar mal dele. E aí o Chomsky começou a tentar estudar a linguagem a partir de um mecanismo de como as frases se estruturam. Então, ele trabalhava com a ideia de que existe um sistema na nossa cabeça, basicamente, como se fosse uma maquininha na nossa cabeça que nos permitisse ficar gerando mais e mais e mais e mais e mais e mais frases. Então, por exemplo, agora que eu estou falando com você, eu estou juntando uma coisinha na outra e soltando para você. E é muito curioso, porque a relação entre as palavras dessa frase não é como se pensou por muito tempo, em que a palavra mais próxima da outra vai ter relação com essa. Porque o Chomsky ele trabalhava muito com base em pensar em frases que violem certas regras ou não. Por exemplo, existem certas regras na linguagem que precisam ser seguidas para uma frase fazer sentido. Então, por exemplo, eu vou dizer, o menino comeu o bolo, mas eu nunca vou dizer menino comeu o bolo. Isso aí é algo que a nossa linguagem no português não deixa. Vai dizer, olha, o artigo sempre tem que vir antes do substantivo.
Então, esse trabalho de pensar em frases que violam certas propriedades ou que mudam certas propriedades do sentido da frase, o que não deixa a frase ser permitida, era muito estudado pelo Chomsky nesse sentido. E ele argumentava que isso tipo, é construído intuitivamente, porque a pessoa não precisa aprender isso, né? Em termos... Exato. Ele vai dizer... E essa é muito curioso, porque basicamente o que ele propôs é que nós temos uma gramática universal. É como se a gente já nascesse com um sistema na nossa cabeça que fosse pronto e especificado para a linguagem. Por muito tempo, e até hoje, a gente supõe, e eles principalmente, o pessoal que é mais gerativista, supõe que existe um componente genético na linguagem, porque é impossível que isso se desenvolva só com o tempo na cabeça da criança, dada a quantidade de coisa que ela tem que desenvolver sozinha. E tanto que ele chamou isso de gramática universal, que basicamente todo ser humano nasce com uma certa coisinha na cabeça que permite com que ele desenvolva uma linguagem. E aí pode ser qualquer uma, linguagem português, inglês, Mas francês. E se essa pessoa não for estimulada? Aí teve um estudo, inclusive, dos americanos, que eles trabalhavam com acho que são americanos, trabalham com crianças que nascem surdas e os pais não têm linguagem, ou não sabem Libras, né? E aí, obviamente, não tem como os pais se comunicarem com a criança, os pais só se comunicam apontando. Aquilo ali. Chamam de home sign, que é sinal de casa, basicamente. O que eles perceberam foi que as crianças, elas pegam aquela informação de apontamento e elas constroem uma estrutura sobre aquilo. É meio que ela junta de uma forma que é parecido com a forma como a gente junta as palavras. Então parece que mesmo quando a criança não é estimulada nesse sentido, ela tende a juntar o input que ela tem, mesmo que seja fraco, e ela acaba desenvolvendo algo como uma linguagem. Só que existem, obviamente, casos em que você não tem input nenhum. Por exemplo, que são o caso dos meninos lobo, alguma coisa assim. Que cresceram na selva, né? Eles nunca vão desenvolver uma linguagem. Aí não desenvolve linguagem. Não. Tem um período que a gente chama de período crítico, que ele existe... A ideia de período crítico era independente de linguagem. Sim, mas tipo assim, se esses dois meninos lobos, por exemplo, tiver 2 ou 3, e eles se colocar lá as crianças no meio do mato, e elas não sabem nada de linguagem, entre elas não se desenvolve alguns... Cara, Sem ninguém dando substrato. Eu não sei se existe uma pesquisa específica sobre isso. Mas tem uma história muito antiga, assim, que ninguém sabe se é verdade ou não, de um rei que botou 2 crianças numa tumba e ninguém era permitido a falar com eles só eram alimentados lá dentro. Aí depois de 12 anos ele tirou e viu que os meninos conversavam entre si de uma forma que ele não entendia. Então, assim, não sei se existe na realidade. Cara, eu suponho que eles desenvolveriam algum tipo rudimentar de comunicação. Sim. Porque eles iriam, aí indo pro lado behaviorista, eles iriam por algum estímulo de reforço, tipo... Sim. Muito parecido com os macacos avisando que tinha um falcão. Então, mas aí a gente entra naquela discussão de novo, por exemplo, se isso seria linguagem, não, entendeu? Sim, não sei, mas acho que algum tipo de comunicação eles iriam desenvolver. Sim. O bate aqui significa que eu preciso da sua ajuda, aí você vem e me ajuda, a próxima vez eu vou bater também, e o outro também vai aprender isso, né? Mas o que o pessoal vê é que você tem meio que uma janela de aprendizado de linguagem. Se você não for estimulado nessa janela, você meio que nunca desenvolve uma linguagem como um ser humano normal, assim. No caso desses meninos lobos foi isso. O pessoal resgatava depois de muito tempo, porque encontrava, mas percebia que por mais que você ensinasse, instruísse, as crianças não, passando daquela janela de período crítico, as pessoas não aprendiam mais, não adquiriam a linguagem, como naturalmente assim. Então tem essa diferença. E isso ocorre também, imagino que com pessoas que aprendem uma língua, né? Tipo a gente na escola aprende português. E teoricamente um pouco de inglês ou espanhol. Sim. Se não tem um estímulo intenso o suficiente naquela janela de aprendizagem, a pessoa ela fica deficitária na própria língua e vai ser muito difícil corrigir isso depois? Então, existe uma diferença entre aquisição e aprendizado, basicamente. Então, aquisição se refere a esse processo natural em que o bebê já nasce e adquire a própria língua naturalmente. Aí ele vai falar, você vê que ele não se esforça, é um aprendizado intuitivo que ele tem. Ele adquire a língua, a gente chama de aquisição. Isso acontece antes de ele ir para a escola.
Quando ele vai para a escola, a gente diz que ele vai aprender algo, que é um aprendizado mais consciente e nesse sentido ele vai aprender coisas. Mas ele não vai com a linguagem deficitária de casa, entendeu? A linguagem é o que ele criou na cabeça dele. Em si, a gente diz que ele criou uma gramática na cabeça dele. E aí ele vai para a escola com essa gramática de casa. O que ele aprende na escola geralmente é um adicional que ele tem que aprender meio que conscientemente, porque aquilo não é natural para ele. Então, se você pensar, por exemplo, principalmente em populações mais baixa renda, que tem muitos casos de, sei lá, os meninos, nós vai, essas coisas assim. Também. Mas é porque isso é mais gíria do que outra coisa. Entendi. Não, mas o pá pode envolver muita coisa, cara. Sim, Você tá de sacanagem com as gírias. Essas gírias, elas na verdade englobam uma realidade muito complexa. Não, sim, com certeza. Aí você é como preconceituoso. Cara, gíria não. Sacanagem, né? É dialeto, cara. Gíria não, dialeto. Mas dialeto é uma coisa diferente, tá, de gíria. E aí? Então, assim, nesses casos de... eles nascem, tipo, a pessoa fala, nós vai, eles pegaram, eles viram ele. Então, essas coisas são naturais e fazem parte da gramática desse sujeito. A gente não considera que isso é errado ou deficitário na linguística. Tanto que isso é um ponto que torna a área totalmente polêmica, porque o pessoal diz assim, a gente tem que dizer que é erro. Só que, enquanto você está fazendo um trabalho científico, você não pode fazer um juízo de valor, dizer que algo é errado ou certo. Eu entendi. Em termos de mérito... como objeto de estudo científico, não existe esse juízo de valor, mas dentro de uma lógica de gramática e da norma culta, isso, é errado. Exato. Essas distinções. Né? Mas, obviamente, isso no senso comum. A gente tenta orientar sempre as pessoas que entendam que aquilo que você fala nunca está errado, nesse sentido. Porque você é um falante nativo da língua. Ela destoa da norma que você usa em determinados contextos. Então, não tem problema se você quiser falar com seus amigos e seus amigos falam assim, se vocês acabarem dizendo os meninos, por exemplo. Porque eu realmente considero que não devem existir dois brasileiros em algum que sobraram, que só falem os meninos, os caras. O Temer. O Temer, que já tem 800 anos. Isso. E o único cara vivo que usa mesóclise. Exatamente. Mesóclise é um exemplo disso. É uma regra que a gente aprende na escola, mas que é totalmente alheia a essa gramática que a gente tem. Tanto que quando as pessoas tentam usar, é muito curioso porque elas sempre erram. Porque ninguém sabe como é que encaixa aquilo direito, sabe? É diferente das coisas naturais da língua. E deixa eu te perguntar, por exemplo, o meu pai, ele é gaúcho. E é gaúcho do interior e cresceu numa família italiana, né? O avô dele era italiano mesmo, veio pra cá da Itália. Cara, ele conversa de um jeito que alguns amigos meus daqui não entendem. E é português. Tipo, ele fala assim, agora nós estamos comendo uma boia. Tipo, estamos almoçando, né? Nós estamos almoçando. Eles não sabem o que é boia. Boia? Estão comendo uma boia de piscina? Tipo, é outro universo, cara. Então... Se colocar um cara do Nordeste e meu pai conversar, eles não vão... um cara do interior do Nordeste. Eles não vão se entender. Um cara... Não, mas esse é um grande ponto, assim. Se a gente... Voltando um pouco pro Chomsky, assim, se você pega as definições mais precisas do que ele vai dizer que a linguagem é algo interno e individual. Então, no fim, é como se cada pessoa tivesse a sua própria língua. Então, o que acontece é que certas formas de falar são mais parecidas e as pessoas de certa região conseguem se entender. E aí, quando você vai se distanciando, você vai criando gramáticas diferentes na cabeça dessas pessoas. Então, seu pai, talvez os seus conhecidos lá, que sejam muito do interior, que têm tiveram esse contato com outras populações... Acaba que, na verdade, eles estão desenvolvendo uma outra língua. A gente chama português, ou quando é espanhol, a gente diz que é portunhol, por exemplo. Tem algo assim. Mas daqui muitos anos isso poderia se separar. Poderia. Em algum momento. Exatamente. E serem duas línguas distintas. Exato. Acontece isso com o próprio português, por exemplo. Se você comparar o português do Brasil com o de Portugal, muitas pessoas vão dizer que é parecido. Mas eu duvido você tentar entender um adolescente português conversando com seus amigos. É algo que exige legenda. Filmes portugueses já são legendados, alguns, porque já fica difícil de entender. Então é meio que as línguas vão se separando mesmo, assim, os processos vão se alterando conforme as dinâmicas da população.
Entende? Existem vários motivos que fazem uma língua variar ou mudar, mas isso é um processo super natural, assim, da língua. Mas assim, dentro da linguística, existe um debate entre... Posso estar falando besteira, tá? Nada. Existe um debate entre a necessidade de existir a norma culta da língua ou não? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Ou Olha, deixa livre, leve e solto e todo mundo é correto? cara, ninguém fala que não tem que ter norma, entendeu? Porque todo mundo tem consciência de que a norma ele existe por um motivo. Para padronizar a escrita do país. Porque senão todo mundo escreveria de qualquer jeito. Na verdade, as pessoas já escreviam de qualquer jeito antes de ter norma. Se você pegar os textos de 1920, você vai achar um ele com 2 L's, um ele com acento, outro sem, farmácia com PH, aí depois tem farmácia com F. As pessoas meio que escreviam do jeito como queriam. Aí depois que a gente criou uma norma específica, já justamente para orientar a escrita. Qual é o grande problema que as pessoas levantam? É que a norma é usada para tentar reprimir a fala. E é justamente o que o pessoal está dizendo. Olha, não é que a sua fala está errada, que é o que a gramática da norma culta às vezes tenta dizer, que a sua fala está errada, mas o que a linguística defende não é que a sua fala está errada, é que ela depende do contexto em que ela é dita. Então, se você está num contexto formal, obviamente você tem que seguir aquela gramática da norma culta. Por isso que ninguém defende que a gramática tenha que ser deixada de ensinar na escola, que a gente defende que pode tudo. É só que as pessoas têm que ter noção de contexto, assim. Obviamente... Tipo, o meu pai é um cara que, falando com os amigos dele, não tá fazendo nada errado falando boia, em vez de comida. Exato. Nesse caso é ainda mais tranquilo porque é só uma variante de palavra nesse sentido, entendeu? Geralmente o bicho pega, as discussões ficam mais acaloradas quando vem o nós vai. Entendi. O nós vai o pessoal fica com raiva. Entendi. Mas, por exemplo, se você entende seu pai falando, é porque essa informação, essa frase, ela é possível na sua língua. Porque se ela não fosse possível, você não entenderia. Por exemplo, existe você pode falar assim, ó. Menino o casa a comprar você. Essa frase não é possível na língua. Essa frase tá errada, entendeu? De fato. Mas no caso do nós vai, ele acontece. Ele é natural, embora ele seja visto como sendo de classes mais baixas, menos escolarizadas, as pessoas sofrem mais preconceito. Só que ele existe, é algo possível de ser feito. E por que é possível é o que os linguistas estudam. Tentar entender por que certas formas existem e por que outras não. Entende? Então tem muito esse debate. Entendi. Mas assim... Como é que eu posso perguntar isso? Não seria... Tipo, eu entendi. Dentro da linguística existe essa distinção entre a norma culta e para padronização e comunicação dentro de uma nação. Mas existe a língua falada ali, que dependendo do contexto... Isso, existe, que tem a sua própria norma. Perfeito, tem a sua própria norma. Ok. Mas assim, é interessante que a gente tenha um razoável grau de certeza que boa parte da população entenda a norma culta, porque senão fica até difícil de ter referência do quão longe ela está do que as outras pessoas normalmente conversam. E não só isso, mas, por exemplo, as pessoas precisam aprender porque ela tem que entender a lei do país, ela tem que saber ler os documentos oficiais, ela tem que saber ler os jornais. Porque imagina o que aconteceria se a gente não tivesse essa norma. Cada jornal de cada cidade diria uma coisa diferente. Aí, de repente, não teria nada, né? Assim, ninguém se entenderia. Então, de fato, é importante que você aprenda. Quem iria ler o jornal do Rio Grande do Sul seriam só gaúchos, iam virar microbolhas, né? Exatamente. Ia ser algo como a Europa assim, que se você comparar no tamanho de país, né, é como se cada país da Europa fosse um estado. Aí falam coisas totalmente diferentes, aí você não se entende. Então, de fato, uma norma é importante. Só tem que tomar cuidado nesse sentido que a gente chama de preconceito linguístico, quando você tenta desvalorizar certas formas de falar, porque elas fogem do padrão. Porque sabe que tem uma coisa muito curiosa com quem gosta de ficar dizendo que as pessoas falam errado? É porque nem todo erro é visto como erro. Quer um exemplo? O nós vai é errado, né? Para essas pessoas, assim. O nós vai é errado. E por que ele é errado? Porque o nós tem que concordar com o pronome de primeira pessoa ali, do plural. Tem que ser nós vamos. Só que existe um outro erro que ninguém nota, que é o tu vai. O tu vai é exatamente o mesmo erro. É o pronome de segunda pessoa, só que o verbo é de terceira. Que é o ele. O verbo vai é o ele vai. O pronome do tu deveria ser vais. Só que isso não é visto como erro. Justamente para mostrar que essas pessoas elas não estão preocupadas
se as pessoas estão falando certo ou errado. Elas estão preocupadas se as pessoas estão falando como pessoas de uma certa posição social falam. Entendeu? Entendi. Porque as pessoas que falam nós vai, geralmente são pessoas da classe mais baixa, menos escolarizada, pessoas mais marginalizadas. As pessoas que falam tu vai, não. As pessoas que falam tu vai, elas já são já é mais generalizado. Tanto gente que é muito rica quanto muito pobre que fala. Entende? Então tem essa... Você vê que a questão é muito mais social do que linguística nessas críticas. Me imagino que, assim como em outras áreas, isso é super comum, né? Talvez nessa ainda mais. Tanto que... Pode perguntar. Não, eu ia perguntar justamente, cara, você acha que essa origem, por exemplo, esse preconceito não inicia ou não se pulveriza, não se populariza mais à medida em que o ensino está cada vez pior? Porque a impressão que dá é que está cada vez... Eu não sei, pode ser uma impressão, tá? Não sei se os dados apontam isso. Tá cada vez mais difícil encontrar alguém que fale português corretamente ou que, dentro da norma pelo menos, ou que escreva corretamente. E obviamente, dentro de uma sociedade na qual o ensino está piorando, as pessoas periféricas vão acabar sentindo isso primeiro, porque é natural que os professores que tenham mais capacidade ou melhor formação acabem migrando para escolas particulares ou eventualmente se transformem em professores de ensino superior. É um engano comum achar que professor ganha bem em escola particular, tá? Geralmente escola pública que paga mais, por incrível que pareça. Então tudo bem, então a escola pública, mas é muito provavelmente a pessoa que tem mais qualidade em termos de dar aula ou de passar, ela vai preferir dar aula numa escola pública do centro do que na periferia. Com certeza. Por questão de locomoção e tal. A minha questão é, quanto mais o ensino fica ruim, ou menos as crianças têm interesse em estudar por outros motivos e outras influências, talvez esse gap de preconceito aumente mais, porque quem vai sofrer mais são as pessoas de periferia, né? Como é que tá o ensino hoje, cara? Como é que tá os dados em termos de... na área de educação? Bicho, assim, tá uma linha reta, assim. Então, assim, de modo geral, a gente não tá pior. Então, parece que a gente tá pior, mas os dados mostram que, na verdade, que a gente tá igual ao como a gente estava 20 anos atrás. Mas esse igual não é porque a galera tá sendo aprovada à força? Talvez a gente esteja pior, mas os dados estão maquiando a realidade. Exato. Porque 20 anos atrás não aprovava aluno à força, né? Com certeza. Com certeza aprovava? Eu não sei de certeza, porque a gente antes tinha um problema que as pessoas nem iam à escola. Então, por muito tempo, a gente tinha pouca escola, poucas pessoas iam para a escola. Não, 20 anos atrás a galera ia, pô. 2000? Na verdade, eu acho que os dados... 2000 era nós, cara. Eu acho que era 70% dos estudantes iam para o ensino médio, assim. Os números não eram altos, assim. É algo bem baixo, assim. Uma boa parte da população ainda não ia para a escola. E acontece muito em regiões mais afastadas. É por isso que você não acaba sabendo. Mas desde que a gente mede, tá igual. Aí qual é o problema? Sim, existe um esforço da escola, e eu acho que meio que existe um esforço por baixo dos panos para evitar que as pessoas reprovem. E todo professor, se tem algum professor aqui, ele sabe que a gente é forçado a aprovar aluno, assim. Isso quando você diz forçado pela instituição. É uma forçação indireta, assim. Ninguém fala aprove diretamente. Só que as pessoas sempre tendem a dar um incentivo para que o estudante seja aprovado. Entendi. Então é por isso que a gente tem muito estudante que chega no ensino médio e não sabe ler, por exemplo. Entendi. É porque isso prejudica a nota também. As notas a prova que mede isso, as notas elas influenciam. A reprovação influencia nisso. Aí, se você não reprova tanto, você tende a ter uma nota um pouco... A escola se sai melhor na avaliação. Exato. Eu não estou certeza como é que funciona exatamente esse mecanismo, mas é assim, esse é um dos pontos que são observados. Mas assim, de modo geral, a gente continua igual. Eu acho que, principalmente o que parece que está acontecendo agora, é que o efeito internet fez com que as pessoas sempre estão conversando em um tipo de contexto que é muito informal, sabe? Então, por exemplo, elas sempre estão em contextos informais na internet. Na internet não existe um contexto mais formal que exija uma certa pomposidade maior, que você tome mais cuidado com o modo de falar. E aí, por isso, talvez dê a impressão de que as pessoas estão falando de modo pior ou mais distante do padrão. Mas, de fato, isso não acontece. Só que esse preconceito,
talvez essa visão, essa visão mais de que se é certo, que é errado, ela não se estende só a erros de fato, assim. Até formas de falar são vistas como feias, por exemplo. Então, eu não sei se você já chegou a ver, se já chegou a ouvir, de que, por exemplo, o sotaque gaúcho é feio. Já, bastante. Então, assim, sotaque no Nordeste é cantado. Então, julgamentos são feitos até mesmo sobre formas que não são erradas, são só modos de falar diferentes. E isso acontece justamente porque é uma questão mais social, o modo como você vê isso. Isso acaba influenciando o ensino. Você já deu aula para alunos pequenininhos, assim, adolescente e tal? Não, assim, a gente sempre, quando você é professor, você acaba indo para tudo quanto é canto, assim. Mas eu já fiz um estágio em escolas que foram do primeiro ao quinto ano, que vão do primeiro ao quinto ano, mas era mais acompanhando o professor. E já dei estágios também no sexto ao nono e no primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Como é que foi a experiência? Cara, eu sou uma pessoa que eu rio muito fácil, assim. Então, aluno sempre me faz rir muito facilmente. Mas você percebe que existe uma descrença deles, assim, sobre o valor daquilo que eles estão aprendendo de modo geral, assim. Eles não estão dando muita bola para o que você está ensinando. É meio que um momento assim, puta, tem que vir ali, ficar naquele lugar. Exatamente. Acaba logo isso, é meio que assim. Exato, assim. Ser professor no Brasil é meio tenso, né? De modo geral, assim, quem é professor sabe que a cada ano piora. E... Sofreu umas ameaças também, às vezes? Não, porque eu não sei se é porque eu sou um cara muito despojado nesse sentido, eu tendo a ser mais amigo dos alunos, mas eu nunca tive problemas de ameaças nesse sentido. Mas eu já ouvi muito, assim, professor, que o mais comum, e na verdade é até valorizado entre os estudantes, é que você fure o pneu do carro do professor que lhe reprove. Assim, você deve ter ouvido histórias sobre isso na infância, e existe até hoje. Assim. Hoje evolui um pouco para facada. Então, eu já conheci uma galera que virou o carro do professor. Então, assim. Eles fizeram um mutirão e aí meteram num lado assim, ó, e era um Uno quadradinho, e o pessoal aqui, ó. Aí, professor, vai reprovar a galera. E aí viraram o carro dele. Então, exato. Então, assim, de modo geral, o aluno... complicado, né, cara? Exato. Você tem que ver. As pessoas acham... É a sua classe, cara. É a sua classe profissional, você tá rindo deles. É porque, assim, é um cenário tão absurdo, assim, porque as pessoas sempre culpam os professores por os alunos não aprenderem. Só que, na verdade, é mais fácil que os professores sejam a vítima do que o algoz da situação, entendeu? Concordo. De modo geral. Mas essa questão de ensino, ela sempre foi um ponto muito caro para a linguística também. Porque... Assim, a gente tava falando de Chomsky, essas coisas, mas na verdade o Chomsky estudou muitas coisas assim que eu comentei com você, que elas não variam, então são regras que sempre se aplicam da mesma forma. Então é sempre o menino e não o menino o. Só que aí a gente tem um problema gigantesco, que é o seguinte, quando crianças de classe baixa vão para a escola, elas vão aprender, obviamente, a gramática da norma padrão, né? É isso que a escola tem que ensinar, para as crianças aprenderem bem. Só que quanto mais a criança for de classe baixa, quanto mais ela for distante dos centros urbanos, quanto mais ela for distante desse uso gramatical da norma culta, ela vai ter uma gramática que é mais distante disso, entende? Então ela vai falar, quanto mais distante ela está dessas situações, mais diferente ela vai falar disso. Só que o que acontece quando essa criança vai para a escola? Tudo que ela fala é visto como errado. Tudo que ela diz é visto como feio e é visto como distante do padrão. É quase como se ela tivesse que reiniciar o processo de aquisição da linguagem. E aí o que acontece muitas vezes? Essa criança sofre preconceito, as pessoas riem dela e ela tem muito mais dificuldade para aprender o português escrito, que é o que a gente vê hoje em dia, mas que há muito tempo acontece isso. Então, nos Estados Unidos teve um cara chamado William Labov, ele é um pesquisador americano. Ele era químico e aí depois ele veio para linguística porque ele achou interessante. Aí ele trouxe uns métodos quantitativos, assim. Porque ainda tem isso. Na linguística o pessoal é muito fã de número. E aí o que é que acontece? Ele percebeu, em uma das pesquisas dele, que os estudantes negros, por exemplo, eles não se davam bem na escola. Nas aulas de inglês, de literatura e coisas assim. E quando ele foi pesquisar para entender... Ele viu que, na verdade, o que acontecia era que a forma de falar dessas populações ela é vista como muito, muito errada. E essas pessoas eram sempre marginalizadas quando iam para a escola, porque a escola sempre tinha uma gramática que se aproximava muito mais das classes brancas, assim, dos Estados Unidos. E essas questões raciais nos Estados Unidos são mais fortes. Então, acabava que a linguagem se torna um mecanismo de opressão de determinados grupos.
E isso justamente por conta dessa propriedade da linguagem de variar. Então, a linguagem naturalmente varia conforme os grupos que você vive. Então, se você pegar aqui no Nordeste, fala de um jeito. A depender municípios dentro de um estado falam de forma diferente. Então, é natural que uma língua varie. Só que por muito tempo e até hoje, as pessoas enxergam variação como erro. E justamente esse problema de você achar que só porque a forma de falar difere dessa gramática do padrão que você tem, é errado e deve ser combatido. Entende? Só que esse é o ponto que ele estudava, que na verdade essa variação, ela não era uma desordem da língua, era justamente um processo de construção meio que quase de novas gramáticas que eram feitas, meio que é um processo natural da língua variar. Ele chama isso de heterogeneidade ordenada. Então a língua ela muda, só que ela é de uma forma que mantém esse sistema que eu comentei com você, que o Chomsky estudou, que muitas pessoas também estudam, de que os elementos são ligados de determinada forma, que é muito bonito, na verdade. Não era nada de caos. Mas e pode chegar um momento que essa nova variante acabe mudando até mesmo a norma culta da anterior. Sim, não? sim. Por exemplo, sei lá... O voz mercê virou VC. E outros... O você, por exemplo, substituindo o tu. Hoje, muitos estados, por exemplo, usam você vai em vez do tu vai. Então, o tu está perdendo um pouco desse valor. Há certas regiões que ainda falam, por exemplo, no sul aparece muito o tu. No Nordeste também aparece bastante. Mas, em geral, o você tá subindo. Outro que... Só que o você é aceitado, né? Ninguém acha ruim o você. Agora, aparece um problema quando a gente tem um agente. Agente, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo. Porque, na verdade, era para ser o nós. Nós vamos, nós fazemos. Só que o que é que tá acontecendo? O nós está perdendo muito espaço. Muito, muito, muito mesmo. Assim. As pessoas quase não conseguem usá-lo mais, assim, naturalmente. Ele aparece muito em coisa acadêmica. Conosco. Conosco não existe, ninguém né? Mais usa conosco. Ninguém usa assim. Só quem estuda gramática que aí aprende que existe um conosco e escreve assim. Porque nem falar consegue. É com eu. Às vezes não é nem comigo. Comigo também, às vezes, some é o com eu e acontece. Só que, no caso do você, por exemplo, ele entrou na gramática. O agente, ele é aceito na gramática hoje como uma forma informal de falar. Então, você tem esses processos que acabam influenciando. Mas tem coisa que não entra. O nós vai nunca vai entrar. Porque ele é socialmente percebido pelas pessoas como errado, entendeu? Tá, é difícil falar que nunca vai, né? Talvez um dia... Então, existem certas forças na língua que... Tem tanto certas forças da língua que... Quando você diz assim, não entra na norma culta. Isso. Você acha que o nós vai nunca vai entrar na norma culta? Acho que não. Porque quando o ouvido das pessoas, eles começam a perceber aquela diferença, ele perceber que é errado, ele sempre tem um julgamento de erro sobre aquilo. Mas será que com o tempo isso não é capaz de culturalmente ir se alterando sem que a gente perceba? Eu sou muito descrente disso. Tá, e deixa eu te perguntar. Mas, porque geralmente o que acontece é que geralmente variantes, formas de falar que são mais desvalorizadas, elas tendem a cada vez ser mais reprimidas. Tá, eu entendi, tá. Mas considerando um país onde cada vez a galera não é mais escolarizada de um nível que seria minimamente aceitável, você acha que a informalidade da língua pode acabar abafando a formalidade dela? Porque vai chegar um momento que vai ser a grande maioria, cara. Não, já é a grande maioria. A grande maioria das pessoas, se você a gente tinha conversado outro dia, e eu falei que um dos métodos de você gravar uma pessoa para saber de fato qual é a língua dela, é você deixar ela falar sobre assuntos que envolvam a emoção dela para que ela fale naturalmente. Quando a gente faz isso, você vai achar um nós fez, nós pegou, em algum momento da fala da maioria das pessoas. Assim, é muito, muito comum. Então, de modo geral, tá. Só que qual é o problema? As pessoas que fazem as gramáticas, que já são os gramáticos, geralmente... E as pessoas que escrevem, né? Jornalistas e tal. Eles já têm o olho treinado e já são meio que ensinados a ver isso como errado, entendeu? Entendi. Aí o jornalista entra no jornal e vai tentar publicar uma matéria assim, o editor vai chegar e vai cortar, entendeu? Mas deixa eu te perguntar de novo. Eu entendo que existe esse choque entre... Você tá muito pessimista, Ezra. Não, mas não tem como ser muito mais otimista do que isso. Mas assim, o cara... Eu entendo que existe esse choque entre a linguagem
ou a língua, né, que se desenvolve ali naquele espaço, naquela comunidade. Comunidade aqui não necessariamente em termos econômicos, mas em grupo de pessoas um pouco mais isoladas. E o que é a norma culta. Ok. E existe esse choque onde a norma culta sempre vai tentar reprimir como errado, rejeitar como correto um determinado jeito de falar ou de escrever daquela comunidade. E pelo que você está falando, especialmente das comunidades economicamente mais vulneráveis, do que o nós vai é pior do que o tu vai, né? Mas me parece que esse choque é meio que inevitável, né? É muito difícil você existir um negócio que é correto, existir uma galera que faz errado e não ocorrer um choque. Talvez o julgamento moral aqui seja por que aquele é mais errado que esse outro e é tratado como mais feio que esse outro. Mas o choque em si sempre vai existir. Sim. É meio inevitável, né? Vai, não, obviamente vai. Só que, de fato, pode ser que essa sua teoria se comprove. Porque, por exemplo, se a gente pegar a história do português, o português vem do latim, né? Isso aí é meio que comum, um conhecimento comum. O português veio do latim. Só que o português não veio do latim bonito, o latim das grandes classes. O português veio do latim do povão, que se chamava latim vulgar. Todas as línguas em geral vieram do latim do povão. O latim mais da gramática, o que era mais valorizado, ele se perdeu no tempo. E hoje a gente só tem ele escrito. Então talvez a sua teoria esteja certa. Entendeu? De que talvez em algum momento vai mudar, mas assim, é difícil dizer. Eu diria que não, porque justamente ele é meio afastado, ele sempre acaba sendo afastado. Algumas coisas não são, por exemplo, você vai ver em jornal o agente já. O agente vai aparecer em algum jornal, em alguma matéria, às vezes é opinião, entendeu? Mas qual o problema do agente? Porque o pronome certo seria o nós, entendeu? Então entrou algo novo ali. Você tá vendo o que você tá dizendo? Mas você tá vendo o que você tá dizendo? Tudo bem, mas qual é o problema espaço do agente? gente, não somos nós? Sim, mas não é um pronome. Entendi. Era a gente, quando você está falando de outras pessoas. A gente de Santa Catarina é muito bonita, sei lá. Entendi. Fiquei com medo de soltar um preconceito. Pode estudar aí o pessoal da linguística aí, que tá com ideias de tese, de doutorado. Infelizmente, pessoal, daqui 50 anos não vai existir mais norma culta. Entendeu? Vai virar uma barbárie e as pessoas vão falar do jeito que elas querem. Vai chegar um momento que nós teremos... Não ironicamente, existem vários textos de pessoas há 100 anos dizendo a mesma coisa que você Mas hoje. está acontecendo e o agente tá aí para provar. Mas é o ponto. Ele não é um problema. A língua, ela nunca deixa de ser estruturada. Esse é o ponto. Que é o que as pessoas não conseguem entender. A língua nunca vai deixar ela nunca vai deixar de ter estrutura, de ser algo ordenado, justamente porque ela é produto de um sistema que nasce conosco, que produz coisas ordenadas. Não fala conosco, cara. Não usa conosco. Ninguém mais usa. Eu fui refutado. Aí, ó. Só você usa conosco, cara. Eu já achei estranho o seu conosco. Então não dá, cara. Mas é porque existe, obviamente, um fator de escolarização. Assim, eu sou mais... Eu tenho que me policiar mais, porque se eu falo alguma coisa que é vista como errado, eu sou muito mais punido do que você, Entendi. por exemplo. Então significa que você é elite. Não, significa que eu sou... alvo, é diferente. A elite aproveita um privilégio. Eu estou aqui sob a mira de armas. Entendeu? Ó, eu tenho uma tese. Aí vocês podem estudar aí em alguns estudos longitudinais. Eu acho que vai chegar um momento que o Brasil vai ter alguns programas que vão replicar o estilo linguístico tipo do Podpah, de conversa. E isso vai acabar se alastrando e todo mundo vai falar daquele jeito. Mas veja, é o que eu tô lhe dizendo. Nem o estilo do Podpah é desestruturado. Entendi. Mesmo, ele é visto como feio. Aí, de novo, você se pergunta... Não, mas não tô dizendo que é feio. Eu tô dizendo que é... Ficou subliminar. Não tô dizendo que é feio. Eu acho feio. Mas eu não tô dizendo que a linguagem acha como feio. Eu acho esteticamente feio aquele jeito de falar, pô, pai, pi, pó, e aí tava lá e chegou o bigode, não sei o quê. Só que quando você tem 350 mil pessoas assistindo aquele episódio ao vivo, em grande maioria jovem, é muito difícil que esses jovens não replicam aquele jeito de conversar.
E é muito provável que esses jovens prestem muito mais atenção neles do que no professor de português. Ah, com certeza, mas e aí... acham que esse professor, que eles são mais detentores de conhecimento do que o professor de português. E, portanto, é muito mais provável que eles imitem o que eles falam do que o professor de português. As conversas com você são sempre muito otimistas, né? Mas, você entende? Assim, eu entendo o que você tá dizendo. Você já viu aquele cara no Reels que imita os caras do Podpah? Não. Pô, nunca viu? Não, graças a Deus. Eu tava lá, o algoritmo tá bom. E aí eu cheguei nele, pum! E aí a mina tava lá e quando eu falei com ela, eu falei, pumba! E aí eu tava lá e os caras estavam, pá! Tipo, não fala nada, cara. Mas veja... E aí você vê a molecada jovem... Você entende o que ele tá dizendo? Mas você entende que o pá, como você colocou, você vê que ele ganha todo um sentido diferente? Sim, com certeza. Que nenhum animal... Aí, behaviorista safado. Nenhum animal vai transformar 15 pás em um negócio totalmente diferente cada um do outro. Tu viu que cada pá teve um negócio diferente, tem uma né? entonação, Isso, tem uma combinação diferente. Mas aí você vai fazer uma prova do Enem falando aí, imagina a cena... E aí, não, então, disserte sobre o processo de escravidão. Pô, aí os caras estavam lá e pá! Não tem como você fazer Aí desenha um bonequinho de bracinho cruzado, assim. Vai acabar assim, cara. Então, o Brasil vai conversar dessa forma. Existem esses dispositivos que também barram essas coisas, entendeu? As pessoas são obrigadas a aprender algo. Mas não são mais, porque o escola aprova eles automático. Mas o mundo não, entendeu? Ah, entendi. O mundo, a vida... Se aí você não aprendeu na escola, a vida lhe ensina. Você não vai passar em prova, você não vai passar em concurso. E você vai acabar tendo os piores trabalhos. Ou não, se você souber enganar as pessoas, você consegue ficar rico. Exatamente, também. Cara. E os caras, eles não sabem falar português e eles têm o maior podcast do Brasil. Vai acabar a linguagem, galera. Aí, infelizmente, vai tudo por água abaixo. Mas se a gente for falando bem sério, nunca a linguagem vai se tornar... Ô Gabs, acha aí enquanto a gente tá falando, acha aí no YouTube Pô, mas eu consigo tirar, que você quiser. Dá pra cortar? Não, então deixa. Depois eu te mando isso agora. Então, mas se a gente for falar sério mesmo, assim, então, mesmo que a linguagem mude muito por conta desses efeitos que as pessoas veem como feio, ela nunca vai deixar de ter essa propriedade de ser estruturada. Não, isso. E é isso que é o mais bonito. Sim. Eu acho que é muito bonito o fato de que o cara consiga falar vários pais, e isso ainda ser uma frase que tenha sentido, que tenha... Ela ganha uma entonação diferente porque ela está em determinada posição da frase. Se ela é um sujeito, se ela é um objeto... Entendeu? Vamos dar a melhor aula de linguagem de todas aqui é reagindo ao cara imitando o Podpah. Você consegue botar aí se eu te mandar no WhatsApp? Aí, ó. Eu falei, mano, eu tenho que entender que pra mim ganhar eu tenho que perder. Aí, ó. Pra mim perder eu tenho que ganhar. Aí. Eu falei pra você aquela parada, tá ligado? Falei, não, ele pumba, entendeu? Aí os moleques falaram, não, mas porque você pá. Aí nós, como? Entendeu? Por quê? Visão. Aí eu falei, não, tem que entender os moleques também. Aí os moleques, mas pá, será? E no final... Vai no Instagram dele. Todo mundo entendeu. E pá, eu 1 milhão. Vai no outro Reels aí. Pera aí. Aí, ó, nesse aí, ó. Esse aqui? Ah, não. Pera aí, vai pra baixo, mais pra baixo. Tem que ser um que ele tá imitando o Podpah. Aí, ó. Eu não tô dizendo, o parceiro chegou a 1 milhão, cachorro. Aí, pacote, como que você faz pra conquistar um bagulho que você conquistou? Falei, ó, chega de pantufa, pai. Tá todo acelerado no bagulho pra conquistar, você tem que ir lá e conquistar. Aí sim você vai conquistar os bagulhos que você conquistou, tá ligado? Nós tem que dar letra pros moleques, tá ligado, velho? Porque nós tem a visão, nós temos o entendimento do processo, do procedimento, do proceder da caminhada correta. Você não fica de toca na resenha, cachorro, o bagulho é o seguinte, tava indo por Orlando, certo? Peguei um bom, tava pá, tava já suado. Aí os moleques, ei, pacote, vamos querer, sei que tem. Aí, ó, mano, dividiu. Ó, mano, qual rapaziada? Vocês estão pá, porque os moleques querem pumba, os moleques querem o radadadá, tá ligado, cachorro? Aí o parceiro, você tá pá, você tá nessa ideia, pacote? Falei, eu tô nos inimigos. Ô, mano, todo mundo é melhor, vocês querem pá, mano? Aí eu fiquei suave, né? Aí o avião começou no reboleixo, não sei o que tem. Aí já fiquei, entendeu? Fechei o olho e falei,
segura meu fechamento, eu não vou passar perrengue. Aí, do nada, pula. Eu não tô dizendo, o parceiro chegou a milhão, cachorro. E aí? Acho muito bonito. Eu queria deixar destacado aqui que você, com um verbo, que era o conquistar, você conquista aquilo que você conquistou e que aquilo que você vai conquistar. Com uma única palavra, o cara conseguiu produzir uma frase completa. Mas você acha que um dia o português não vai se transformar nisso daí? Não, porque isso é uma variedade específica de uma região. E geralmente, quando você está tratando de variantes, de formas de falar, são vários fatores que impulsionam ou reprimem certos modos de falar. Um deles é você gostar do estado onde você mora, por exemplo. Então, se você gostar de São Paulo e gostar do interior de São Paulo, você nunca vai perder o porta, porteira, portão, naquilo que você fala, por exemplo. Já, olha que curioso. Isso foi uma tese de doutorado, tá? Isso foi uma tese de doutorado. As pessoas que falavam porta, porteira, portão, carta, entende? Essas pessoas em São Paulo, elas na verdade queriam ser marcadas com a identidade mais periférica, ou elas eram marcadas com a identidade mais periférica. Já, quando você queria ser marcado, quando você era marcado por quando você falava carta, portão, que a Faria Lima fala de São Paulo e outros bairros também falam assim, você é visto como o sotaque de patricinha, que é as patis que ele fala. Ou seja, há determinadas formas de falar, por exemplo, isso que ele está falando aí, esse jeito que ele fala. É o jeito que ele fala. Marcam certas identidades que são definidas ou das quais você quer participar, entendeu? Então, o que define se um sotaque vai avançar ou não, são esses vários fatores que empurram o sotaque para frente, outros reprimem. Entendi. Entendeu? Aí existem os mecanismos governamentais, existe a universidade, que você não pode... Viu? Já tô pegando, galera, é verdade, meu Deus. É difícil refutar essa tese, cara. Vai ser muito complicado refutar. Esse podcast vai ficar registrado aqui, vamos ver daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos vai estar todo mundo escrevendo na universidade, pá. A questão cara, é que esse tipo, hoje em dia, não sei se antes também, mas pelo menos hoje em dia, pelos números do Instagram, essa galera tem muito alcance, cara. Sim, com certeza. Mas da mesma forma que, por exemplo... E é legal ouvir esses negócios, entendeu? Mas da mesma forma que, por exemplo, a televisão sempre teve um grande apreço no Brasil inteiro. Por exemplo, 30 anos, 40 anos. Só que ninguém fala exatamente como o pessoal do Rio de Janeiro, exatamente como o pessoal de São Paulo. Mas a galera da televisão, eles teoricamente não tem muito sotaque, né? Hã? A galera da televisão não tem muito sotaque. Tá, ok, peraí, calma. O William Bonner falando é diferente do... Não, calma. Chega de pantufa, cachorro. Calma, totalmente aí, ó. Tu entendeu? Chega de pantufa? Vamos fazer um parênteses. Não. Por que ele falou? Pô, chegou a milhão aí, parça. Chega de pantufa, tá ligado? Tu entendeu por que ele falou isso? Não. Não entendeu? Não. Que isso, cara? Então significa que você tá dizendo que esse tipo de conversa ela não é tão clara o suficiente para você entender. Não, ela tá você distante da minha variedade de falar. Você tá menosprezando a estrutura linguística do jeito que o pessoal fala. Eu estou apontando. Por que ele falou? Eu vou ser cancelado na internet. Eu queria dizer que se o Podpah for me processar, não me processe, é que eu tô tentando defender vocês. Por que ele falou chega de pantufa? Cara, eu não faço ideia. Pra ele chegar mais na elegância, cara, sem fazer barulho, entendeu? Chega de pantufa, chega suave, chega devagar. Ou seja, você foi afetado, então, já. Não, cara, é que eu sou um cara... Eu sou um cara da rua, eu cresci no lixo, entendeu? Interior do Rio Grande do Sul, tomando vodka na praça, chegando de pantufa nos rolês, entendeu? Aí você entende tudo isso. Eu não entendo. Mas eu queria tocar em um ponto que você falou que o pessoal da televisão não tem sotaque. Esse é um grande equívoco que as pessoas têm. Mas tem menos, né? Não, isso não existe algo como não sotaque. Sotaque é uma forma de falar. Então, geralmente o que acontece na televisão não é que eles não têm uma forma de falar, mas que eles têm a forma de falar das classes que são vistas que falam bem. Então, por exemplo, esse sotaque do William Bonner, ele geralmente é o sotaque do pessoal da Faria Lima de São Paulo. Sem as gírias, por exemplo, o meu, de São Paulo, que existem. Entendeu? Então eles não deixam de ter sotaque. Só que olha que curioso. As marcas que eles usam da fala são as marcas que são valorizadas socialmente. Então, por exemplo, eles vão falar bom dia,
mas eles não vão falar bom dia. Bom dia é a forma que eu falo. Bom dia é a forma que outros estados falam. Isso é uma marca de sotaque. Não, tudo bem, mas aí, cara, eu acho que eu entendo o seu ponto e concordo. Mas aí é mais sutil do que, por exemplo, você falar, fala, meu irmão! Mas é porque esse é socialmente marcado. Esse o seu ouvido tá treinado para perceber. Da mesma forma que o seu ouvido percebe... Mas não é uma intensidade diferente? Não. Como não, cara? Você tá colocando fala, meu irmão! Ou chega de pantufa, cachorro. No mesmo lugar que o bom dia e o bom dia? No mesmo lugar. Eu entendo que eles fazem parte da mesma ideia de sotaque, mas não há uma diferença entre intensidades? Define intensidade. Que não seja eu percebo mais esse cara do que o outro. Pois é, isso. Mas vocês têm que se perguntar por que você percebe mais. Se eu perguntar pra 10 milhões de brasileiros em diferentes estados, pedir pra eles assistir um vídeo onde tem o bom dia e o bom dia, ou um cara falando pro cara chegar de pantufa, cachorro... Mas ou aí meu você... irmão. Não, calma. Aí você tem um elemento diferente que é a palavra. Obviamente, o bom dia é uma palavra que é mais generalizada e mais neutra. Ela tem uma valência mais neutra do que o fala meu irmão. O meu irmão em si, ele já é associado a determinadas classes. Tá bom. Mas, de novo, é tudo social. Você percebe que tudo isso, você percebe mais porque é marca de certas pessoas falarem. Então, por exemplo, se fosse uma marca de pessoas de classe alta, o seu ouvido não pegaria. Seu ouvido deixaria passar. Entendeu? Então veja que na verdade meio que o seu ouvido ele se alinha para a percepção da pessoa e não só da fala em si. É meio que as marcas do grupo do qual a pessoa participa, elas estão naquela forma de falar. E que se elas fossem de outra região, você não perceberia. Entendi. Então, por exemplo, a classe alta de São Paulo acha que não tem sotaque. É impressionante. As pessoas as pessoas que estão ali vão dizer, olha, eu não tenho sotaque. Naquele vídeo que a gente estava vendo, tinha um comentário que dizia que o pessoal disse que eu tenho sotaque, mas sotaque é isso daí. Só que, veja, a pessoa sempre enxerga que são as formas que ela mais percebe no ouvido, que são as formas do sotaque. Porque geralmente são as formas mais negativadas. Mas não é isso. Na verdade, sotaque são as formas de falar dentro de uma determinada língua. Então, se você fala tia, isso é uma marca do seu sotaque. Se eu falo tia. O S, por exemplo, vira sh em alguns locais, tipo casta. Eu falo casta, por exemplo, mas o pessoal de São Paulo fala casta. Aí você tem essa combinação de vários elementos, o R que vira carta ou carta. Os cariocas falam carta. Mas o jornalista, ele não tende a ter uns... Ele vai ter a marca do sotaque que é valorizado. Então ele vai ter o tia, ele vai ter o r, o porta. Então ele vai ter um sotaque mais elitizado no sentido de valorizado pela sociedade. É aquele sotaque que é bem visto, entendeu? Entendi. Aí o sotaque que é bem visto é como se fosse bem visto. Isso, bem visto. Exatamente. Então você tem isso, inclusive. Inclusive tem uma pesquisa muito curiosa. Eles botaram jornalistas para eles entrevistarem naquela entrevista que eu comentei com você, para tentar pegar a fala natural. E eles viram vários bom dias, vários tias e elementos assim. Quando eles colocaram eles para lerem uma manchete de jornal, as vozes dos caras mudaram. Aí viram um bom dia, um tia, entendeu? Então... Não é que a pessoa não tem sotaque, é porque a pessoa percebe que certas formas de falar são mais valorizadas pela sociedade. E talvez o jornalista fora das câmeras, ele tenha diferentes sotaques. Eu, por exemplo, quando eu vou falar com os meus pais, ou quando eu não estou no podcast ou dando aula, é um sotaque bem mais gauchesco. Isso. Aí quando eu estou conversando nas câmeras, dando aula ou fazendo palestra, é um sotaque mais... E isso é mais automático para você, né? Elitizado. Isso, eu imagino que isso é automático. Hoje em dia sim. Hoje em dia sim. Então, exato. Mas aí por que você muda? A minha namorada disse que quando eu vou conversar, minha noiva agora, né? Em breve esposa, diz que quando eu vou conversar com os meus pais, eu ligo uma chavezinha do sotaque gaúcho. Mas aí eu não sei porquê, é automático. Então, mas é justamente... A sensação que eu não conseguiria conversar com ele se eu não mantesse essa... Então, esse é um dos pontos que a gente estuda, por exemplo. Por que determinadas formas de falar afetam você e outras não? Por que você não está falando bom dia comigo? Você não se perguntou isso. Mas isso também são mecanismos automáticos de percepção que a gente tem. Eu acho que eu não falo bom dia porque, primeiro, está muito longe da minha realidade. Eu nunca convivi tanto com pessoas que falam bom dia. Nunca ouvi tanto pessoas que falam bom dia.
Não. Apesar de que meus tios falam bom dia, né? Exatamente, o sotaque é parte Sotaque do sotaque do sul, interior, do interior do Rio Grande do eles Sul. falam bom dia. Também, falam bom dia. Exato, é porque você não fala comigo. Porque, na verdade, o seu ouvido está treinado para essa questão social também. Para você percebe que essa determinada forma de falar, mesmo automaticamente, ela é mais valorizada nessa sociedade. Então, essa forma de falar é valorizada. E aí, quando você vai para lá, você acaba adquirindo aquela forma de falar para você meio que se encaixar naquele local. Só que, se você fosse pro Nordeste e morasse 5 anos lá, é bem provável de que o seu sotaque não mudasse. Se você tiver o sotaque de Santa Catarina. Porque o que acontece? No seu caso, o sotaque gaúcho, como você falou, ele é desvalorizado. E o pessoal fala mal. Então você tem já uma tendência natural a rejeitá-lo, porque ele já é desvalorizado. O pessoal de São Paulo, não. O pessoal de São Paulo vai para qualquer lugar do Brasil e não muda sua forma de falar. Por quê? Porque lá é valorizado. Entendi. A gente chama isso de acomodação. Então, você se muda para uma região e você acomoda seu modo de falar àquela região, a depender de se aquela região ela é mais valorizada, a forma de falar dali, e, portanto, a sua população geralmente é mais prestigiada, e se você não gosta da sua forma de falar original, natural. digamos assim. Exatamente. Então, tem uma dinâmica assim que a língua faz com essas separações e formações de grupos sociais, que elas são bem interessantes e são bem estudadas. Sabe, tem uma pesquisa do Labov, é muito doida, assim, é uma pesquisa, você lê, você pensa, cara, isso não é possível, isso não deve acontecer. Ele era muito astuto, ele foi para uma loja de roupa e ele pegou 3 lojas de roupa. Uma loja de roupa da classe baixa, da classe média e da classe alta. Beleza? Ele ia para essas lojas e ele perguntava onde era o quarto andar. E aí ele perguntava no primeiro andar, no térreo, né? No segundo, no terceiro, quando tinha outros. No segundo e no terceiro, porque aí o quarto já era aquele. E quarto andar em inglês é fourth floor. Só que tem essa marcação do R no inglês, ela vai se apagando a depender da classe social que fala. Aí vai ter gente que vai falar fourth floor, que não vai marcar os R's. E aí que é muito curioso. Esse é um negócio muito curioso. Quando ele perguntava na classe baixa, onde é que fica? Aí a mulher falava, fourth floor. Na classe média, aí um pouco mais. Na classe alta, mais ainda. Só que ainda existe um negócio ainda mais sutil. Porque quando ele aumentava o andar da loja, a marca de R também aumentava. Ou seja, por quê? Porque existia também uma hierarquia social dos atendentes de lojas. Que quanto mais alto você ficava, mais imponente você era. E não só isso, mas também mudava conforme o cargo da pessoa na loja. Se a pessoa era de um cargo mais alto, ela marcava mais o R. Então ele era muito, muito astuto nisso. E será que a pessoa que nasceu em baixa renda e conseguiu ascender financeiramente, o R dela iria marcar mais com o tempo também? Sim, da mesma forma que ela começa a falar tia, se ela for para outra região e ganhar. É muito curioso, acontece muito isso no Brasil. Mas mesmo se a pessoa às vezes, nordestinos. mas mesmo que as pessoas às vezes, a pessoa, sei lá, nordestina ou do interior do Rio Grande do Sul, ela não migra para São Paulo, mas ela trabalha online em home office o dia inteiro com integrantes de São Paulo, não sei o quê. Sim. Ou faz muita reunião com pessoas do todo o Brasil que tem que representar um nível de engomadinho e tal, talvez o sotaque mude também, né? Também, porque você então significa capta. que o que você está dizendo, então, é que o capitalismo... O cara começa a fazer só pro cara ser cancelado, né? Galera capitalista, me perdoe. Eu entendi. Legal, cara, que legal. Mas assim... tem outra pesquisa, antes de você... É legal, ele validou uma hipótese, mas era meio que... É que tudo é meio óbvio antes de ser feito. Né? Exatamente. Na verdade, antes de ele fazer essas coisas... Perdoe, pessoal da linguística, eu sei que antes tinha mais coisa já feita. Mas assim, principalmente antes dele, as pessoas já achavam que a língua variar era uma desordem, era um caos. Impossível de estudar. As pessoas estão destruindo a língua. Você ouve isso até hoje. Você vê na matéria do jornal, esses jovens estão destruindo a língua portuguesa. Tá tudo sendo destruído. Ninguém fala mais direito. Vai chegar um tempo que as pessoas vão falar por balbucio.
Então, parece óbvio agora, mas na verdade não é. O que ele mostrou foi o seguinte, galera, a língua não tá morrendo, porque variar é um processo natural e acontece o tempo inteiro. Então essas coisas, e a língua se engloba na sociedade de uma forma que muda até a gramática que você vai estar usando. Por exemplo, o nós vai que vira um nós vamos se você vai para uma entrevista de emprego. Você tenta falar mais sério com a pessoa. Mas tem uma pesquisa dele também, em que ele foi para uma ilha nos Estados Unidos que se chama Martha's Vineyard e ele gravou os e's e o e o. É tipo ao. Tipo tem o right, I, e tem um house, que é o ao. Ele viu o seguinte, se o morador de lá fosse estudar fora e ele não gostasse do local onde ele morava, a língua dele mudava sem ele saber. Ele nem percebia que mudava. Olha só. Mudava essa entonação para a sociedade, para a região onde ele morava. Quando a pessoa fazia a mesma coisa e voltava e gostava dali, o dela não mudava. E ela também não percebia. Era uma marca que era inconsciente. As pessoas nem percebiam que tinham mudado, mas elas mudavam. Então, de novo, validando isso, entendeu? Então, parece óbvio, mas não foi por muito tempo. Não, e caracterizar isso também envolve alguns experimentos interessantes, né, cara? Tipo esse experimento da loja aí, esse é bem interessante. Não, ele tem vários, assim, teve um que ele perguntava para as pessoas na rua se a atitude do policial foi certa. Aí, a depender do modo como ele perguntava, era para investigar se algum verbo era entendido da mesma maneira que o outro ou não. As pessoas respondiam coisas diferentes. Elas entendiam que a ação era direcionada ao bandido e outra que era direcionada ao policial. Falando nisso, cara, deixa eu te perguntar. Você acha que existe uma maneira de fazer um jornalismo imparcial? Ou é impossível no estudo da área de vocês o cara escrever uma manchete, uma chamada ali, como é que chama o cabeçalho? Tem um outro nome técnico para aquilo. Imparcial. Porque, por exemplo, a gente vê uma manchete, a mesma notícia, a mesma história, o mesmo evento, num jornal tá... eu até vi esse tempo, usei esse exemplo nos meus stories, num jornal tá policial salva enfermeira durante um surto psicótico num hospital psiquiátrico, alguma coisa assim. Salva de uma pessoa, né? E no outro tá homem com doença mental é morto por policial. Tipo, pô, mesma coisa os dois, o evento é igual, só que contado de forma diferente. Eu tenho um livro chamado Manual de Redação do Folha de São Paulo, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar. É um livro bem legal, cara, chama Manual de Redação do Folha de São Paulo. É basicamente um texto didático deles de orientação acerca da conduta do profissional que está escrevendo para o jornal. Como que deve escrever, o que deve fazer, e aí vai desde como escrever nomes de autoridades até como não escrever algumas matérias para deixar um entendimento dúbio sobre o problema. E eles ensinam até coisas além, de como usar vírgula e tal, é bem legal. Ensina, por exemplo, todo o sistema do governo executivo, do parlamento, do judiciário e tal. É bem maneiro. Esse é outro mecanismo que impede, por exemplo, que determinadas formas de falar entre, porque você tem um manual exatamente, que você deve eles seguir, têm um manual, entendeu? perfeito, exatamente. Então, por isso que eu acho que tem essas coisas que impedem o nós vai de entrar, mas pode mas continuar. ninguém vai ler mais jornal, cara. As pessoas não estão lendo mais. Ninguém já lê, né? Ninguém lê jornal. As pessoas não estão lendo mais, entendeu? Tem como escrever uma notícia? Não tem como, né? Sempre vai ter o viés do sujeito, né? Então, existe uma área chamada análise do discurso. Eu não sou muito fã, perdoem a análise do discurso, mas ela existe e ela analisa basicamente o modo como as pessoas falam, comunica certos pensamentos e certas formas de mundo delas. Assim. Então, meio que o que você diz carrega certas coisas que você não diz. Essa é basicamente a ideia principal. E basicamente é o que eles defendem, assim, que não existe forma de você ser imparcial. Porque até o modo como você constrói a manchete é mais sutil do que esse da enfermeira e do homem com doença mental, né? Porque, por exemplo, se você diz policial mata e se você diz homem é morto, você está dando ênfase ou pro policial ou pra pessoa que foi morta. Ou você está dando... Ou você pode dizer, assassinaram um paciente. Aí você está dando ênfase pro fato dele ser paciente. Isso. E o que é que define isso? Muito é a visão do jornalista. Então, às vezes ele quer escrever uma coisa imparcial. Só que aí o que é que acontece? É que
o modo como a visão dele tá orientada pro fato, às vezes ele achou o ato muito ruim, e aí ele vai, quando vai escrever a notícia, eu vou tentar ser imparcial, mas ele constrói a frase de uma determinada forma que o impede. Então as pessoas nem percebem isso, mas o modo como você se refere às pessoas muda. Eu até fiz um post no meu Instagram, um tempão, que era sobre as eleições do ano passado para governador de São Paulo. E era muito curioso, porque se o jornal gostava do... Posso falar o nome dele? Pode. Do Pablo Marçal. Prefeito de São Paulo. Para prefeito, perdão. Se o jornal gostava, chamava ele de empresário. Se você viu que era um jornal que parecia ser mais se não é ex-coach, né? Aí se não era ex-coach. Então o negócio mudava totalmente. E eu duvido muito que as pessoas percebam isso. Não percebe. Elas já vão escrevendo assim. Até você, quando apoia, você não chama... Quando você vai falar, sei lá, do Bolsonaro, meu ex-presidente Bolsonaro. Aí o outro cara que é contra, ele já é quase automático, miliciano Bolsonaro. Então, você vê que o modo como você fala, as palavras que você usa e a frase que você constrói já dá ênfase para alguma coisa que reflete a sua visão de mundo. A Jennifer Ebenhardt, que escreveu um livro chamado Based, ela é uma psicóloga social negra de Stanford e ela estuda muito racismo. E esse livro dela é fantástico, cara. Ela fez um levantamento gigantesco com a LAPD, a New York PD, as polícias de Los Angeles e de Nova York, respectivamente. E ela mostrou que existe uma série de vieses dela, uniu esses dados estatísticos com experimentos em laboratório. E é muito louco os dados que ela achou, assim. Tipo, desde uma pessoa branca tem mais dificuldade de identificar rostos negros, assim como... Os ocidentais têm dificuldade de identificar asiáticos, né? Eles são meio parecidos. O branco tem essa dificuldade com os negros e vice-versa, ela mostrou também. E ela também mostrou que, por exemplo, se você mostra em pixels uma arma em diferentes pixels, tipo uma tá bem contrastada e é evidente que é uma arma, e aí você vai borrando a imagem até quase não ver mais que existe uma arma naquela imagem. Se os policiais brancos enxergaram o rosto de um negro antes, mesmo sem ter falado no experimento, isso, né? Eles identificam a arma muito antes, quando você vai desborrando a imagem, do que se não, entendeu? Porque eles detectam um perigo, mas é uma arma, porque já tá aquilo imprintado na cabeça deles. Então, realmente, é muito difícil, considerando que o nosso cérebro forma mecanismos preconceituosos de forma instintiva, quase, e provavelmente tem uma vantagem evolutiva tremenda. É muito difícil você conseguir escrever uma matéria totalmente de forma imparcial. Por exemplo, a gente estava falando do Labov, muitas das pesquisas deles foi com jovens negros, porque nos Estados Unidos também esse preconceito ele se reverte para a linguagem também, esse preconceito racial. Então, as formas de falar do povo negro sempre foram vistas como erradas, ou eram as formas que não é língua e saiu uma bagunça. Então, você vê que meio que tudo se expande para outras esferas também, principalmente a linguagem, que é algo que é muito caro para nós. Que eu ia perguntar? Por que você só citou autores norte-americanos, cara? Isso significa que você tá... A análise do discurso francesa. Você está submisso ao imperialismo trumpiano? Eu não sei por quê. Você é fã do Trump, por isso? Eu não sei por quê, mas assim, por algum motivo, a ciência linguística, de modo geral... Mas é sério, de modo geral. Então significa que você é a favor... Estados Unidos. Você é a favor da coroa portuguesa ter colonizado o Brasil, porque você só cita autores europeus. É por isso que eu não gosto da análise do discurso. É porque você pode chegar a qualquer conclusão. Pessoal, essas piadas no episódio, elas acontecem porque as áreas que estudam, principalmente humanas, a sua deve estar no Centro de Ciências Humanas, né? É muito difícil você fazer algumas explicações, porque geralmente a galera faz o que eu tô fazendo agora, zoando. Só que sério, eles fazem sério. E aí eu gosto de fazer isso com o Pedro, porque pode ser que algum colega seu da graduação ou da faculdade... porque ele quer que eu nunca mais compre esse seja discurso. Bem-vindo em uma universidade brasileira. Tá, vamos pro final agora. Então, mas só para fazer esse ponto aí, falando um pouco sério do que você está dizendo, a gente tem um problema na linguística que já foi apontado por uns pesquisadores, que a gente pega muita coisa de fora, assim. De modo geral, a linguística, ela é, hoje em dia, majoritariamente... vinda dos Estados Unidos. Então a gente pega as teorias deles
e aplica aqui. O que era antes? Antes era Europa e aí depois foi para os Estados Unidos. Como Suci, quase tudo, né? O Suci era suíço, aí o pessoal que trabalhava com história, essa parte histórica era da Europa. Mas a ciência em todas as áreas meio que é assim. Era na Europa e depois migrou para os Estados Unidos e Ásia, né? Unidos, exato. E como é que é? Vocês não devem beber muito de fonte de pesquisadores da China, do Japão? Cara, porque é outro alfabeto e tal? Ou tem como? Também, a teoria em si, ela é muito americana, não tem pra onde ir. Mas assim, pra minha área que eu trabalho mais com neuro, é meio que os maiores grupos hoje são dos Estados Unidos, mas tem muita gente da China, assim. É difícil você abrir uma revista hoje que trabalha com neurociência, com linguagem, que não venha chinês ali envolvido. É isso, todas as áreas da neuro. Exato, principalmente agora que as humanidades estão perdendo muito financiamento, né, nos Estados Unidos. O que está aparecendo muito agora dessas pesquisas que a gente diz que é groundbreaking, né? Que redefine o modo como a gente pensa sobre as coisas, elas são tem muito chinês agora também. Nas áreas de neurociência, Alzheimer, Parkinson, memória, que são as clássicas, né? Eletrofisiologia, interface cérebro-máquina. Historicamente, os Estados Unidos dominava. Primeiro veio a Europa, no começo, Inglaterra, Europa, União Europeia de uma forma geral. Aí depois migrou para os Estados Unidos, em termos de maioria de pesquisadores monstros na área mesmo. E, cara, hoje, assim, as pesquisas de ponta estão sendo feitas por chineses, japoneses, sul-coreanos. A galera lá tá avançando muito rápido. Acho que eles têm muito financiamento, né? E é um pouco diferente da sua área, no caso da minha, porque a sua área ela é bem tecnológica. Só que eu não sei, assim, talvez seja um preconceito, mas eu não sei o quão caros são os mecanismos que vocês usam, assim, as máquinas. Assim, um paper, só para você ter uma ideia, um paper da Nature, dependendo do nível na área de neurociências, pode custar 5, 7 milhões de dólares. Tá. Um paper. Okay. Dependendo é tão caro quanto. Dependendo do que tu fizer, epigenético, um monte de coisa. É porque, por exemplo, os estudos que são, geralmente os que são mais tops, mas eles usam uma técnica na minha área que é chamada de magnetoencefalografia, que é uma máquina que... Você tem um EEG, que é a eletroencefalografia, que ela pega a eletricidade do cérebro. Aí você tem a magnetoencefalografia, que ela pega a contraparte magnética da onda cerebral, que ao contrário do EEG, ela não se dispersa pela cabeça. Porque como é eletricidade, né, ela vai para qualquer lugar. É mais preciso daí? Ela pega exatamente onde ela tem. Então ela pega tanto melhor da ressonância magnética, que consegue ver onde uma área está sendo mais ativada, que é mais preciso no espaço, e ela também tem a mesma vantagem do EEG, que é o tempo, que o EEG mede no tempo, assim, você consegue ver exatamente quando aconteu. Só que é uma máquina que ela custa tipo 5 a 10 milhões de dólares, é absurdamente caro, e ela tem que ser uma manutenção que parece que é 1 milhão por ano, um negócio assim. Então, ressonância magnética funcional também é caríssimo nesse nível aí. Exatamente. Então, essas grandes pesquisas acabam sendo realizadas por quem tem muito dinheiro para investir nesses pontos. Perfeito. E você usa um EEG mesmo? A gente trabalha no laboratório que eu estudo, que é o Laboratório de Acesso Sintático, lá no UFRJ. Um beijo, professora Aniela, professora Maré. A gente usa um eletroencefalograma porque a gente mede muito o tempo em que certas propriedades da linguagem se aplicam. Eu comentei com você que a gente tem esse sistema na nossa cabeça que permite que a gente faça frases, né? Então você tem propriedades que acontecem quando as frases estão se juntando, basicamente. Propriedades que você diz é atividade neuronal. Não, eu tô falando de propriedades no nível da teoria aqui. Tá. Ok, então, por exemplo, quando o verbo se junta com complemento. Entendi. Aí quando o verbo se junta com sujeito, tem que ter a concordância, por exemplo. Entendi. Aí a gente analisa quando isso acontece, quando essa concordância acontece, o que é que acontece se você quebra essa concordância. Mas você analisa o que está acontecendo no cérebro via EEG, quando a concordância rola e quando ela não acontece. Exato. Você coloca o participante num monitor e você apresenta um certo desenho experimental que ele vai ter que ver certos tipos de frase, por exemplo. Essas frases, às vezes, elas vão ter certas partes erradas. Então, por exemplo, pode ter o erro no sentido, o menino comeu nuvem, e aí você analisa o que é que acontece quando essa combinação de comer com nuvem acontece, que é incoerente. E você pode quebrar a frase. O menino ama para menina. Então você vê que a frase já quebra assim no final. Aí você analisa o que é que acontece na frase para testar se determinados aspectos que a teoria postula, por exemplo, de fato o cérebro responde a eles e isso acontece. Então,
Muito trabalho é feito sobre isso. Legal. Existem vários outros pontos, né? Que são E se você importantes. colocar um fã do Podpah, assistir aquele... Tô falando sério, não tô zoando. Assistir aquele Você nunca cara ali... sabe quando ele tá não zoando. tô zoando. E assistir aquele cara ali. Você acha que vai ter aumento da atividade nas áreas do cérebro que indicam quebra de concordância? Ou o cara vai estar se sentindo natural o que ele tá ouvindo? Não ironicamente, essa é uma tese... Ou um gaúcho ouvindo outro gaúcho, ou, enfim, não precisa ser o... Não ironicamente, essa é uma tese de doutorado que tá sendo feita por um colega nosso lá, que ele E tá é vendo com se... Podpah? Não, Ah, mas ele tá vendo a questão da concordância. Se, por exemplo, o nós vamos e o nós vai, eles são processados como... Se tem uma diferença entre eles e se é diferente de uma sentença que não é possível. Por exemplo, nós foram, por exemplo. Nós foram. Eu não sei exatamente qual é a frase que ele usa, mas é algo assim. Então, essa frase não existe. Essa frase do nós vai existe, mas é estigmatizada, é reprimida. E tem o nós vamos, que é o certo. E ele pergunta depois pra pessoa se a pessoa acha que é estigmatizado, nós vamos? Eu não sei exatamente o design dele pra saber Tem que disso. perguntar, hein? Manda pra ele isso daí, cara. Se eu sou Mas é capaz, assim, os professores geralmente... tem que perguntar. A gente sofre muito, assim, toda vez Eu que acho se que vai dar uma apresenta... escadinha, né? Acho que vai dar uma escadinha. É provável, assim, mas... O nós, como é que é o último que você viu? Por exemplo, eu não sei se é esse exatamente, mas nós foram. Nós foram. Eu acho que esse vai dar um... Caramba, o que aconteceu? Aí o nós vamos, acho que vai ser meio. E o nós vamos vai ser o mais suave. Existe... Só que seria legal ver se essa pessoa acha estigmatizado o nós vamos. Porque aí você estratificar entre os grupos e ver se essa atividade vai estar maior ou não. Eu acho que ele tá fazendo isso, assim, pra ser bem sincero. Eu li a dissertação do mestrado dele e ela acaba que analisa tempo de reação em uma tarefa de tempo de reação. Não era EG, né? É comportamental. Você via essa escadinha mesmo, assim, de tempo de reação, em que nós vamos, aí nós vai. Legal. E aí uma que não é possível. Tem alguma coisa nesse sentido. Você quer responder a última pergunta ou a gente pula? A gente pula. Tá. A gente pula. Então a gente vai deixar para outro episódio essa pergunta. Exato. Pode ser? Ó, pessoal, vocês têm que comentar agora aqui embaixo do podcast, na seção de comentários. Coloque assim, Pedro, volte e responda a última pergunta que não foi feita. É a pergunta surpresa. Se esse episódio aqui chegar... em quantos mil likes? 15 mil likes. Se ele chegar... 20 mil likes. Se chegar em 20 mil likes... Não vai ter nem 20 mil pessoas que vai ver. Acho que todo mundo desiste na metade. O Pedro vai voltar responder a última pergunta, mas daí tem que ser depois que você sair do doutorado, né? Pra ser mais Quando eu tranquilo. passar num concurso, galera, eu respondo com muita tranquilidade essa pergunta dele. Então tá, fechou. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Valeu demais. Deixa aí as suas redes pro pessoal te acompanhar. Não me procurem, por favor. É isso. Tu quer que a gente bote um pseudônimo? Não, pode ser Pedro. Arlindo, alguma coisa? Não. Pra Mas ninguém não te achar. precisa. Mas eu não gosto, assim, porque eu tenho medo de ser cancelado nas redes. Eu sou mais sensível do que o Wesley. O Wesley tá tem bom. cascadura. Então tá, valeu. Pessoal, deixe seu like aí. Desculpa as piadinhas durante o episódio. É que eu e o Pedro, a gente é bem amigo, então a gente acaba fazendo essas piadas e extrapolou aqui pro episódio. No mais, nós nos vemos no próximo episódio e use o cupom Wesley lá na Probiótica. Valeu!